Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Café Animes e Reforma. Meu nome é Denison, estou com meu amigo Emanuel e hoje vamos comentar sobre o quarto episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. O tão esperado quarto episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, para quem leu o anime, já aguardava ansiosamente a adaptação desse capítulo, onde a Maki revela toda a força e toda a fúria dela contra um clã que a maltratou toda a vida, né? E tudo que eu posso dizer é que é um episódio de cinema, né? Episódio visualmente muito bonito, visualmente sombrio, melancólico, frio, né? Eu acho que resume bem o que é o clã Zenin. E aí, Manuel? Isso é um episódio esperado pela fandom. Acho que isso deixou as expectativas lá em cima. Eu acho que, no geral, foi um bom episódio. Tem algumas ressalvas, mas acho que foi um bom episódio pra aquilo que não superou as expectativas, mas tá dentro do limite, entendeu? Eu acho que foi isso. Pra você foi só um bom episódio? Porque, assim, pra mim foi um episódio, eu diria que quase 10 de 10, eu daria um 9, 9,5. Pra mim foi um episódio incrível, né? Cenas de ação espetaculares, bem sangrento. Uma coisa que a gente não vê tanto assim no anime shounen, né? Se bem que Jujutsu é um shounen um pouco mais desconstruído, né? Referências ali cinematográficas aqui, o Bill. Cara, eu achei muito bom. Achei muito bom a relação dela com a irmã, né? E da ideia de que o mundo Jujutsu não compreende as gêmeas. Lembra até um pouquinho algumas tribos indígenas, né, aqui na América, que viam também os gêmeos como uma anomalia. Algumas tribos acabavam até matando os gêmeos. E é meio que isso aqui no universo Jujutsu, né? A força Jujutsu não compreende o que são gêmeos, né? Tanto que para a força, as duas são uma pessoa só. Porém, não são uma pessoa só, de fato. E isso acabou limitando todas as duas, né? Então essa relação e a Mei entregando a vida ali pela irmã, para que a irmã realmente pudesse voar, né? Digamos assim. Tem ali a referência dos pássaros voando, e eu meio que vejo dessa forma, né? A Mei permitindo que a Maki voe, que aquela alce voos mais longos. Isso, o episódio foi bom, eu daria um 8,5. Acho que sei lá, esse recurso da animação meio, eu não sei se o termo seria suja, mas muito disforme. Acho que em alguns momentos, às vezes, no primeiro momento foi muito interessante. A gente vê lá em Shibuya, na luta do Mahoraga com o Sukuna, naquele primeiro momento foi muito impactante, mas quando a gente vai se alimentando muito disso, vendo recorrentemente, às vezes acaba se tornando um pouco estranho. Por isso que eu acho que não foi tão impactante pra mim. Concordo que as referências estão postas ali. Não tem como você ver ela passando a faca no clã Zenin, não lembrar de Kill Bill, não lembrar das referências, dos planos, até a própria mudança de cor. Tem um momento que tá colorido, depois vai pra preto e branco, que é justamente o que acontece no filme. Então, isso acaba instigando bastante e deixando muito mais isso, tornando o episódio melhor. Só que, não sei, eu acho que é uma questão de gosto pessoal. Eu acho que essa coisa meio disforme, essa coisa meio fluida, acaba, pra mim, começou a ficar um pouco enjoativo, entendeu? Principalmente em Jujutsu. Mas eu concordo que toda a relação da Maki com a Mai, como ela é trabalhada, a gente já sabia que o clã Zenin era um clã podre, mas a gente acaba criando mais ranço ainda por ele. Acho que a gente percebe tanto quanto o clã é podre, quanto toda a alta cúpula do Jujutsu também é podre. Então, eu acho que esse episódio demonstra muito isso, e finalmente a gente vê o ápice da Maki, né? Que a gente estava tão empolgado e tão esperançoso de ver.
E é justamente essa relação que você já tinha explicado de como o mundo Jujutsu, eu não digo o mundo Jujutsu como estrutura, mas o Jujutsu em si, que é essa coisa meio etérea, elas entendem que os gêmeos são uma única pessoa. Então, a Maki, ela nunca pôde exercer plenamente a força física que ela tem, justamente porque a Mai puxa ela para baixo. E o oposto também acontece, a Mai nunca pôde ser um nível de energia Jujutsu alto, justamente porque a Maki puxa ela para baixo. E essa é a relação das irmãs que a gente vê lá na primeira temporada, quando rola a luta entre as escolas Jujutsu, que a Mai tem um rancor com a Maki, porque a Maki a todo momento ela tenta se superar. E a Mai de alguma forma já desistiu de crescer, porque ela percebe que ela não tem o que fazer. Então existe uma frustração entre as irmãs que é meio que concluída nesse arco agora, em que a Mai, ela simplesmente abdica da vida dela para que a Mai abdica da vida dela para que a Maki possa crescer, para que a Maki possa finalmente chegar ao seu potencial, que é justamente essa ideia da restrição celestial que a gente viu no Toji, que é justamente o fato de que existem pessoas que a energia amaldiçoada dela é nula, não existe nenhuma. Então, por conta disso, a força física dela é alçada ao máximo. É como se fosse um super soldado, um Capitão América. Só que a Maki, ela tava no meio termo, porque como o mundo Jujutsu entendia que ela e a irmã eram uma única pessoa, então para eles ainda existia algum nível de energia amaldiçoada, por isso que ela nunca foi tão forte quanto ela foi agora. E a gente consegue perceber a diferença do antes pro depois, justamente quando ela chega no clã Zenin. O que é que acontece no início do episódio? Ela tá indo pro clã Zenin pra conseguir as armas, justamente pra missão que elas vão fazer da migração à extinção. Então quando ela chega lá, ela não sabe, mas tanto o pai dela quanto o tio dela já planejaram matá-la e matar também o Megumi, que o Megumi agora ele é o líder do clã Zenin, porque ele tem a técnica amaldiçoada mais forte. Mas só que o pessoal do clã não conhecia ele era filho do Toji, que era alguém expulso do clã, então eles já estavam tramando como matar o Megumi e a própria Maki, justamente porque eles estavam tentando libertar também o Satoru Gojo. E como Satoru Gojo, a gente percebe na temporada anterior que Satoru Gojo se tornou um criminoso, as pessoas que tentam soltar ele também se tornam criminosas. Então eles estavam nesse planejamento para tentar matar tanto o Megumi quanto a Maki, e a Maki simplesmente chega de bandeja lá pra se oferecer de alguma forma. E justamente no início do episódio ela tem um primeiro confronto com a mãe, que a mãe esbravejando, dizendo que ela não deveria ter nascido, e ela tem um confronto com o pai dela, que é o Og. E a gente consegue perceber justamente esses dois momentos, a Maki no início e depois da morte da Mai, quando ela consegue finalmente chegar no ápice dela. No início, quando ela luta com o pai dela, ela simplesmente, em poucos segundos o pai consegue neutralizar ela. Achei muito massa a espada dela, esqueci, acho que é a espinha do dragão, eu não lembro qual é o nome da espada, mas eu achei muito massa o design da espada, que é feita de ossos. E numa primeira luta ela consegue quebrar a espada do pai, só que o pai reveste como o Asuma de Naruto, consegue revestir a espada de energia amaldiçoada e consegue cortar ela. Ela é jogada lá, acontece todo o clímax da Mai se entregando e morrendo pela irmã, e levando toda a energia amaldiçoada com ela para que a irmã pudesse evoluir. E no momento que isso acontece, ela sai e em frações de segundos ela simplesmente consegue matar o pai. Então a gente consegue perceber em que nível, no momento que ela entra e no momento que ela sai. Então é muito interessante isso. Eu acho interessante também, algumas pessoas comentaram que a Maki estava se vingando por anos de abuso. Eu sinceramente não vejo dessa forma, né? Então eu não vejo como uma vingança, eu vejo como uma ruptura. Eu acho que a partir desse momento o Maki está deixando todos os traumas, toda a vergonha que ela passou ali debaixo do jugo do clã Zenin, algo que o Toji fez, porém sem destruir a Zorra toda, né? Porque tem até um personagem que fala que o clã Zenin só existe por uma, digamos assim, complacência do Toji, né? O Toji poderia ter destruído tudo, só que por algum motivo ele não fez isso, né? E ele posteriormente ainda vende o filho dele pro clã que tanto desprezou ele, né? Então eu vejo que a Maki, ela rompe com tudo isso, com o passado dela. E pra mim é bem emblemático a cena dela no final do episódio andando, né? E deixando assim a paisagem do clã pra trás.
uma coisa interessante também é que eu acho que é a primeira vez que eu vejo humanos tão ruins quanto maldições, né? Fica bem claro que a ideologia por trás do clã Zenith, né, que prioriza acima de tudo a força e a energia amaldiçoada, é um clã extremamente tóxico, agressivo, né, um clã que humilha seu próprio sangue, né? E a gente consegue se colocar meio que na pele ali do Toji, naquele momento que Naoya lembra a primeira vez que ele viu o Toji, né? E ele sente aquele peso, aquela aflição. A gente consegue sentir, né, todo aspecto sombrio, opaco, envolvendo aquele clã, que é tão ruim quanto qualquer maldição. Mas é porque a gente vê as entranhas do clã Zenin, mas toda a sociedade do Jujutsu e toda a alta cúpula do Jujutsu, ela também é podre. A gente percebe que é justamente, não é porque a gente vê as entranhas do clã Zenin, mas isso é reflexo de toda a sociedade do Jujutsu, de toda a alta cúpula. A gente percebe justamente no momento em que o Satoru Gojo cai, toda a alta cúpula já coloca ele como ladrão, as pessoas, ladrão não é o termo correto, não, mas como criminoso, outras pessoas que estavam ao redor dele como criminoso, porque a gente vai é porque eu não quero dar spoiler, mas toda a alta cúpula ela é corrompida de alguma forma. Então, quando a gente vê o clã Zenin, tanto o clã Zenin como o clã Gojo, quanto o clã Kamo, são 3 clãs ali que são os 3 maiores, mas a todo momento eles estão querendo subjugar o outro de alguma forma, e de alguma forma nos representantes que a gente conhece, a gente vê o quanto esses clãs são sujos. A gente percebe o próprio Gojo. Quando a gente vê, logo no início, quando a gente tem a história de quando o Gojo nasceu, das interações com ele, a gente percebe que ele meio que se afastou do clã Gojo, porque existem algumas frutas podres lá também. Na primeira temporada, quando a gente conhece o Noritoshi Kamo, que é aquele estudante da outra escola que tem aquele jutsu de sangue, a gente percebe que ele era um filho bastardo, que ele sofreu também, que a mãe dele sofreu por conta disso, e que depois que ele foi integrado ao clã Kamo. Então, toda essa disputa por poder está em toda a sociedade do Jujutsu. E assim, você falou que a gente viu no clã Zenin pessoas que eram piores do que maldições, mas se as maldições são frutos dos medos, dos temores e das emoções humanas, então no final maldições são fruto dos humanos. Então é comum que os humanos de alguma forma sejam piores que elas, ou minimamente igualáveis. Mas eu acho que é muito interessante, e eu discordo um pouco quando você diz que não vê como vingança. Eu vejo como um pouco de vingança, porque pelo que fizeram com a irmã dela, com ela também, mas eu também entendo que é tipo um abrir de cadeados, se livrar de correntes. Então ela abre mão, ela dizima todo o clã Zenin, assim, sem piedade. Como a gente falou no início, a gente tem um primeiro momento em que ela luta com aqueles são tipo ninjas do clã, são pessoas que não têm energia amaldiçoada, então eram muito parecidos com a Maki. Dizem que ela fez parte também desse grupo logo no início. Então eles são as pessoas do trabalho sujo, do chão de fábrica. Ela simplesmente dizima todos de forma meio muito rápida. Aí tem as referências aqui, o Bill também. Tem a minha, como é que eu posso dizer? A minha crítica, porque, sei lá, às vezes, em alguns momentos, eu acho que não sei se a força, eu não sei como explicar, mas eu acho que essa parte, fora a referência que foi muito boa, acho que teve alguns momentos de corte que eu achei que ficaram desconexos. Eu acho que algumas coreografias de luta poderiam ser mais bem trabalhadas. Em alguns momentos foram quase só passadas de espada assim, e o sangue jorrava. Mas claro que foi ótimo, foi maravilhoso, mas teve essas coisas assim que em alguns momentos me tiraram do episódio e me fizeram virar um pouquinho a boca. Mais pra frente a gente tem a luta dela com o líder desse esquadrão, o responsável por esse esquadrão, que ela simplesmente também mata ele rapidinho. É uma outra referência a Kill Bill, que é justamente o momento que ela, acho que arranca meio que a garganta do cara com a mão. Ali foi muito bom. Depois ela luta com, acho que
os dois maiores guerreiros do clã Zenin, que são as maiores forças dentro do clã Zenin, que é o irmão do Toji e aquele moleque lá, que tem aquele feitiço meio que de aprisionar a pessoa. Eu não entendi muito se era uma parada meio de gravidade. Foi uma coisa que acho que talvez ele tenha sido a única pessoa que a Maki não matou. Ele meio que se esforçou tanto pra prender ela que ele meio que faleceu sozinho. E assim, o irmão do Toji, que a gente achava que... O Genichi, que a gente achava que era o top, todo berés andando, assim... Só foi uma passada de lâmina e a Maki já tava com a cabeça dele na mão. Mas toda essa coreografia de luta, toda essa parte do episódio em que ela luta com um ninja já do clã, depois ela luta com a alta cúpula, eu gostei bastante. Tem alguns momentos que eu gostaria muito que a coreografia fosse mais bem trabalhada. Eu acho que aquele golpe final do Genichi, dar aquele soco no ar, pareceu muito Boku no Hero. É um soco meio neon, roxo. Eu não sei se combinou muito com o episódio, mas eu achei massa, velho. Então, pra finalizar, o que todo mundo quer saber: Maki igualou Toji ou não? Rapaz, eu não sei se eu tenho eu não sei se eu sou fanboy do Toji, mas eu não acho que ela se igualou. Pelo menos pelo que eu sei daqui pra frente, porque o Toji, não sei, porque o Toji, ele, querendo ou não, ele consegue matar o Gojo. Mesmo que o Gojo ainda tivesse questões relacionadas ao limitado, aquela barreira que ele tinha. Mas eu não sei se os feitos dela, apesar de que a gente também tem poucos feitos do Toji assim, é mais a luta dela com o Toji, a luta do Toji com o Gojo, depois a morte lá da mina lá da Estrela. Acho que, não sei, eu acho que não. Acho que ela tá ali pau a pau, mas eu não sei se ela ganha do Toji, não. Porque assim, o Toji solou o Gojo e solou o Geton, né, velho? Um feiticeiro especial, supremo, que é o Gojo, e outro é um nível 1 quase especial também. Então o cara é fora de série. E assim, tudo que tá acontecendo é por conta dele, velho. Todo o problema que se está tendo agora é porque ele se intrometeu ali naquele momento em pedir a fusão do Tengen, entendeu? Mas tem o final do episódio também, que é a luta da Maki, que se encerra da luta da Maki com o Naoya, né? Que aquilo que também achei massa, achei mais uma vez, a criatividade do autor em relação ao feitiço do Naoya, a forma com que a Maki derrota ele, simplesmente ela... Foi meio que aquela parada do Madara lá na Guerra Ninja. Aquele gifzinho que ele tá no meio da guerra olhando pra todos os lados com o Mangekyo. Ela conseguiu de alguma forma contabilizar os 24 frames e sabia onde ele estaria, e sabia que ele seria um rato sujo que tentaria atacar ela pelas costas, entendeu? Então acho que foi muito massa. Tem aquele frame da corridinha dele no lago, que eu achei meio coisa. Entendi que ele queria passar uma questão de fluidez e de velocidade, mas sei lá, foi meio estranho. Mas eu gostei bastante da finalização dele e de como as coisas seguiram. O Naoya durou só 4 episódios, né? Esperava mais. E ele não morre pra ela, né? Se eu não me engano, tem acho que no primeiro episódio dessa temporada, o Naoya, ele inicia dizendo que se uma mulher não consegue andar atrás de um homem, ela merece ser esfaqueada pelas costas. E o final dele é justamente ele sendo esfaqueado nas costas pela mãe da Maki. E também a outra que, assim, a Maki não teve perdão nenhum, foi lá falar com a mãe. Não sei se foi minha interpretação, mas eu acho que talvez naquele momento ela tivesse esperado um remorso da parte dela, mas quando ela percebeu que mesmo naquele momento ela estava irredutível, ela simplesmente passou a navalha na mãe também e foi-se. Pois como ela respondeu pra Naoya, né? A Mei levou o coração dela também. Só o nosso mano Yuta pra resgatar esse coraçãozinho dela. Isso. O cara é brabo. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não deixe de comentar, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.